Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Começando a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2023, comentando as lições bíblicas para adultos com o tema Aviva a Tua Obra. Nesse primeiro trimestre de 2023, nós vamos estudar uma lição bastante importante. A CPAD, no ano de 2023, exclusivamente para esse primeiro trimestre, escolheu o tema Aviva a Tua Obra. Esse é um tema bastante sugestivo, porque nós estamos necessitando hoje deste avivamento. Depois de falarmos no último trimestre a respeito da justiça divina, mergulhados no livro de Ezequiel, com todas as profecias e revelações de acontecimentos que passaram e acontecimentos futuros, nós estamos agora caminhando para um avivamento. É claro que a centralidade desse avivamento está lá no capítulo de número 3 de Abacuque, quando ele pede ao Senhor um grande avivamento. Mas hoje nós vamos estudar, e dentro desse trimestre nós vamos estudar várias formas ou vários avivamentos presentes na história. Vamos meditar nesta lição de hoje a respeito do avivamento espiritual. O que é um avivamento espiritual? Você sabe o que é um avivamento espiritual? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, então nós falaremos sobre o avivamento espiritual. O textuário da nossa lição está lá em 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso de número 14, que diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a receita de Deus para Israel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então ele ouvirá do céu, perdoará os pecados e sarará a terra. Essa é uma receita dada pelo próprio Deus para o início de um grande avivamento. A verdade prática consiste em humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, buscar a Deus, humilhar-se, orar, se converter dos maus caminhos, isto é o prenúncio de um grande avivamento. Essa é a verdade aplicada dessa lição. A leitura bíblica em classe, que é essa que traz a base, todo o nosso conteúdo, de toda a nossa explanação e comentário. A sua leitura bíblica está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 12 ao 15, e Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 5 a 9. 2 Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo de número 2, verso 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: uma vez daqui, e farei tremer ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa
será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos dois textos que falam de uma profundidade, de uma glória prometida pelo Senhor. De um lado, o Senhor dá a receita para um avivamento, do outro, o Senhor anuncia quando esse avivamento há de acontecer. E você consegue ver que existem duas questões de tempo. Uma, Deus se apresenta a Salomão antes da construção do templo. E no outro texto de Ageu é Deus falando depois que o povo volta do exílio para a reconstrução do segundo templo que havia sido destruído pelos babilônios na invasão de Nabucodonosor dentro do território de Israel. Nós vamos falar e sabemos que a nossa lição ela tem 3 objetivos, que são os objetivos que devem ser alcançados nessa lição. O primeiro objetivo é conceituar avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então, esses são os 3 objetivos que você, professor, deve alcançar durante a exposição da aula e que você, aluno, deve compreender através da exposição dessa aula. Esses 3 objetivos são o principal para que você compreenda tudo que será dito dentro desse comentário. Partindo para o comentário da lição, nós entenderemos que o avivamento ele é uma necessidade para a Igreja de Cristo. Quando nós falamos sobre avivamento, nós não temos uma definição tão correta do que é avivamento. A verdade é que acredito que nenhum de nós conseguiu passar e viver um avivamento. Nós estamos falando de avivamento, e avivamento ele não é uma manifestação do Espírito. O avivamento é uma manutenção desta graça espiritual. E nós entenderemos que pelos avivamentos que existem na história, nós conseguimos ver de fato e atestar que nós ainda não vivemos um avivamento. Um dos avivamentos que acredito que seja muito importante na história foi o avivamento provocado pela Reforma Protestante. Wycliffe e John Hus haviam se levantado em um tempo, morreram por causa desse levantamento para trazer a essência do cristianismo. Porém, mais tarde, Deus levanta um outro homem com o mesmo pensamento, com uma coragem ainda maior, com mais força e determinação, que foi Martinho Lutero, juntamente com os reformadores que desencadearam a Reforma Protestante. Esse foi um dos grandes avivamentos que a igreja já viveu. O que não falar também do grande avivamento da Rua Azusa, algo que todos nós, pentecostais, falamos, lemos, conhecemos a história de Coisa Salteado, e a pergunta é, a gente já viveu ou quando será que viveremos um avivamento desse nível? Um avivamento puramente espiritual. Não estamos falando de um avivamento que é trazer um pregador carismático na nossa igreja, no nosso culto, para que ele pregue de uma forma carismática e que nesse culto haja uma manifestação. Isso é interessante, mas estamos falando de um avivamento. Nós estamos falando de algo maior do que uma manifestação. É algo pleno que acontece no nosso meio. E esse algo pleno que acontece não provém de nós mesmos, mas isso vem do próprio Deus. Então, nós temos a história de grandes avivamentos que ocorreram no mundo. E nós ainda não vivemos esse avivamento. Mas nessa lição nós estudaremos a respeito do que é o avivamento. Por que a igreja precisa do avivamento? Por que o avivamento é essencial para a Igreja de Cristo? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós necessitamos de um avivamento. E aí nós partimos desse pensamento, dessa ideia, para o primeiro tópico da nossa lição, que diz: o que é um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Esse avivamento não é gerado por nós, é o próprio Deus que gera, é uma intervenção. É Deus intervendo na condição humana, é Deus agindo na condição humana. E esse avivamento só ocorre dentro de nós quando nós fazemos algumas coisas. Dentre elas são o Espírito Santo encontrando espaço no coração de uma pessoa.
Quando o Espírito Santo encontra espaço no meu e no seu coração, aí nós podemos entender que já há um começo para um grande avivamento. Quando o Espírito Santo acha um espaço. Quando uma pessoa, um grupo ou uma cidade dá essa liberdade para o Espírito agirá com liberdade e fará aquilo que apraz o seu coração. Quando a igreja ela se volta para Deus, buscando ao Senhor de forma humilde, buscando ao Senhor de todo o coração, Jesus passa a ter plena morada nesta igreja e através dessa plena morada ele vai sim capacitar e vai produzir em nós frutos de arrependimento que gerarão em nós um grande avivamento. E aí nós precisamos também salientar que o avivamento ele não acontece só no interior, mas o avivamento que muda o meu interior, ele também é notável e ele também transforma o meu exterior. Então, tanto o interior quanto o exterior são transformados pelo poder do Espírito Santo que traz em nós um grande avivamento. Segundo subtópico, a pré-condição para um avivamento. A Bíblia nos mostra essa situação de crise espiritual. O próprio Deus diz a Salomão: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que venham e consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui o que Deus está dizendo é o momento de crise. A crise está delineada em termos climáticos. Porém, essa crise também ela pode não só se resumir a termos climáticos, mas essa crise ela pode se resumir também à questão política, moral, social, ética. Pode haver uma crise. E aí é muito importante nós entendermos que tipo de crise nós estamos enfrentando. Se é a crise individual, se é a crise na igreja ou se é a crise na nação. Então, tanto a crise individual, ela pode vir através de identificar qual é a crise que está vivendo, para uma igreja da mesma forma e para uma nação da mesma forma. Mas o remédio para todos, sendo indivíduo, igreja ou nação, é o mesmo. É buscar o Senhor de todo o coração, com humildade, com sinceridade, arrependido das suas práticas, para que o Senhor gere em nós um avivamento. Existe uma frase de um pastor, David Morrison Panton, que ele diz que o avivamento é o espírito enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. Então esse é o avivamento. O lugar propício para que o avivamento se revele é quando o corpo já está prestes a se tornar um cadáver, quando há frieza espiritual, quando há uma mornidão espiritual. É nesse cenário que quando alguém se desperta e diz: vou buscar a Deus, vou voltar ao primeiro amor, vou retornar às antigas práticas, aos antigos costumes, vou retornar a Deus, então vou converter-me ao Senhor. Jeremias fala isso: converte-nos, ó Deus, e nos converteremos. Então, quando há esse converter, quando há essa mudança de vida, a buscar a face de Deus, o Espírito Santo encherá esse corpo que está prestes a se tornar um cadáver. Isto é, a morte espiritual ela é anulada pela vida que é gerada pelo Espírito que aviva um povo, uma igreja, um indivíduo. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento através de uma intervenção divina. Segundo tópico, as condições para um avivamento espiritual. Em primeiro lugar, é uma crise. Diante da crise, nós podemos observar vários comportamentos humanos: revolta, blasfêmia, murmurações, não aceitar o momento, o agora, desespero, tentativa de tirar a sua própria vida. Mas, contudo, com a palavra de Deus, isso pode mudar. Olha o que o Senhor diz, e ele dá uma receita importantíssima. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha só que Deus dá um paralelo, uma receita muito forte. Humilhar, orar, buscar, se converter. Esta é a receita para que haja um grande avivamento da parte de Deus. Nesse versículo a gente pode ver aspectos que antecedem o grande avivamento.
O primeiro de todos, humilhar-se diante de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos ninguém diante da presença de Deus e nós só receberemos essa ajuda de Deus e do Espírito Santo quando nós humilharmos diante dele. Humilhar-se diante de Deus, reconhecer que sem Deus não é possível obter vitória, sem Deus não é possível caminhar, sem Deus não é possível ser cheio do Espírito Santo. Então, humilhar-se e dizer: Senhor, estou aqui, estou quebrantado, estou diante da tua presença, eu preciso da tua ajuda. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. Precisamos chegar diante da presença de Deus com humilhação. Segundo, orar e buscar a face do Senhor. Nós precisamos entender que a oração ela está presente. Sem oração, ela não existe possibilidade de ter um avivamento se não tivermos oração. Se a nossa vida não for de oração, não é possível ter um avivamento. Precisamos orar. A nossa estatura espiritual, ela é definida pelas nossas orações. Não diga que você é espiritual porque você fala línguas, porque você é um profeta, porque você tem um dom, porque você tem um cargo, você tem uma patente alta. Não, isso não representa espiritualidade. Espiritualidade é representada quando nós oramos. E aí nós não estamos falando de uma oração pública, porque oração pública todos até oram. Nós estamos falando de uma oração secreta, de uma oração escondida, numa oração no privado. É o versículo que diz: entra no quarto, fecha a porta e chama teu pai no secreto. É esse tipo de oração. A oração devocional. A oração devocional ela é feita no particular, o nosso particular com Deus. Se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos em toda a área da vida cristã. Então, uma igreja, para receber um avivamento, ela precisa voltar a orar. A igreja do Brasil, ela precisa voltar a orar. Nós fugimos do caminho da oração e por fugirmos do caminho da oração, acontecem coisas, o caos instaurado e a gente não sabe o que está acontecendo, é porque falta oração em nós. E isso é um despertamento que Deus quer trazer em nós para que possa ser gerado dentro de nós um avivamento. Uma igreja que volta a orar. Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, Deus é alguém que é possível se achar. A sua presença é algo que pode se achar, mas ela só é achada quando buscamos de todo o coração. Esse é o segredo de recebermos um grande avivamento. A igreja precisa voltar para a oração. Confessar os pecados. Porque a igreja, nós percebemos que com o passar do tempo, a igreja deixou de ser uma igreja confessional. A igreja não é mais aquela igreja confessional. Não há hoje mais confissão de pecados. E a confissão de pecados é o povo reconhecer: pequei, e confessar o seu pecado. Hoje as pessoas pecam, elas escondem os seus pecados, ou quando elas são confrontadas sobre o seu pecado, elas não aceitam. Existem casos de crentes que abrem processo na justiça contra um pastor que a disciplinou por ter pecado. Então, a igreja precisa ser confessional, precisa confessar os seus pecados, não somente aos homens, mas precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Em oração, pedir perdão pelos seus pecados. Nós pecamos todo momento, nós pecamos todo dia. Aquele que diz que não tem pecado, ele já é pecador porque está mentindo. Todos nós somos pecadores. Então, precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. A palavra do Senhor diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado que intercede, que intermedia suas causas diante de Deus, Jesus Cristo. Então, use o seu advogado, confesse seus pecados a ele. A confissão ela é importante para que haja um grande avivamento diante da igreja. O caminho está livre para um verdadeiro avivamento espiritual. Basta a igreja, basta o indivíduo, basta a nação querer este avivamento. Terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade de avivamento espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, Deus levantou a Babilônia para puni-los. Levado em exílio para a Babilônia por não ouvir a palavra de Deus. E isso é uma coisa importante, porque o avivamento também ele precisa vir através do retorno da palavra de Deus para o centro dos nossos cultos, para o centro da nossa vida. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, porque ela é o único alimento que temos para a sustância. Então, precisamos ler e meditar. Por não ouvir as palavras do Senhor,
não mudarem as suas formas de agir, o Senhor os visitou utilizando os caldeus. Então, as coisas que aconteceram com Judá foi: o templo foi destruído. A glória de Israel era o templo ao Senhor. A glória da nação era o templo, o local de adoração a Deus. Já havia sido destruído por causa de não ter ouvido a voz de Deus. Naquele tempo, o povo morreu de fome, peste. A cidade foi destruída, ficou sendo sitiada. Só que depois do cativeiro, 70 anos depois, quando o Império Medo-Persa assume o governo de Babilônia, o rei Ciro dá uma carta para a libertação dos que haviam sido presos em Jerusalém na época do governo de Nabucodonosor. Então, eles retornam ao templo. E quando eles retornam ao templo, existe um chamado para a reconstrução do templo, tá? Nós podemos observar que nesse sentido houve 3 esferas que precisaram de uma reforma. Primeiro, Deus levanta Esdras para restaurar o culto, né? Para restaurar o culto ao Senhor. Zorobabel foi o encarregado pela reconstrução do templo e Neemias a reconstrução dos muros. Há um chamamento do povo para que pudesse haver a reconstrução do templo na vida espiritual do povo após o exílio. Então Ageu foi esse homem que Deus levantou e chamou o povo para fazer essa reconstrução. Depois disso, Deus levantou homens para reconstruir e realizar esta obra. Aí a Bíblia fala: quando o desejado das nações vier, e essa segunda casa, Deus descreveu que seria um avivamento espiritual. E aí sim virá o desejado das nações. E ele diz: encherei essa casa de glória, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse desejado das nações é uma clara referência do Messias, do Cristo, o Filho de Deus, que na cruz morreu por nós pecadores, para nos salvar. Então, quando vier o desejado das nações, aí ele diz o prenúncio: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, esse é um estágio de que Deus restaura a condição do seu povo, né? Deus restaura a condição de Israel no quesito do seu templo sendo reerguido. Isso aqui também é bastante importante, porque Ciro liberta o povo, tá? Houve um despertamento espiritual em Ciro para ele libertar o povo. Isso já é o próprio Deus intervindo na história de Israel, utilizando a vida de Ciro, dando um despertamento também para Ciro, para que ele pudesse libertar o povo, né? Para que o povo retornasse à sua terra natal. Ciro foi tão importante no papel da história que o próprio Senhor o chamou de ungido. Ele liberta o povo logo quando ele começa a reinar. Ele escuta todos os propósitos de Deus, o chamado de Deus para o seu coração a respeito do povo. E aí ele começa um processo ali de fazer a libertação de todo Israel, né? Foi dado ali a liberdade para que o povo de Israel voltasse, cumprindo o cativeiro, duraria 70 anos. O segundo templo, ou seja, a casa de Deus, ela foi restabelecida para a sua adoração. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Terceiro subtópico, que é a necessidade de um avivamento. Isso aqui é muito interessante sobre o terceiro tópico, porque nós percebemos que a igreja se afasta muito mais de um avivamento para mais uma decadência, uma apostasia, se assim podemos dizer. Quando nós estudamos os palcos dos grandes avivamentos, como o avivamento no país de Gales, né? O avivamento na Inglaterra, o avivamento na Rua Azusa, Estados Unidos, e quando nós olhamos para esses países, nós vemos que as igrejas elas se reduziram bastante, outros já nem existem mais. Igrejas que começaram a reduzir os seus cultos, durante a semana há apenas algum culto, né? Principalmente nas igrejas americanas, as igrejas tradicionais americanas que nós víamos em filmes, uma igreja cheia, essas igrejas elas costumam lotar dia de domingo, porque é cultura que vão na igreja ao domingo, mas durante a semana não tem. O problema é que isso que está lá fora, que refletiu nos grandes palcos do avivamento, tem vindo para o nosso país de forma
alarmante, isso causa-nos uma tensão e de nós abrirmos os olhos, ficarmos alerta e clamarmos a Deus para que Ele venha nos avivar. A frequência nos cultos, né, fazem com que seus líderes, por verem que o culto não está tendo tanta visitação, excluam o culto. Então, acabam excluindo o culto durante a semana, na compensação e na ideia de que os outros cultos que existem ainda durante a semana, talvez 2 cultos que tenham na semana, sejam preenchidos por essas pessoas que deixaram de ir no terceiro culto que havia na semana. E na verdade não é isso que está acontecendo, né? Os 2 cultos que ainda acontecem durante a semana, eles ainda continuam vazios, né? Até o dia que vai minguar até ter pelo menos um culto. Eu acredito que esse culto seja no domingo, que é o culto que a igreja está cheia. Mas nós não vamos nos ater a isso, irmãos. Vamos nos despertar. Vamos abrir os nossos olhos. Precisamos cultuar. Precisamos estar com a igreja. Precisamos estar com os irmãos da igreja. Precisamos edificar uns aos outros. Precisamos estar ali e ter aquele momento de edificação uns com os outros, passando a luta uns com os outros, vencendo uns com os outros, pois somente assim, se buscarmos em unidade, em amor, em fé, nós conseguiremos receber este grande avivamento. O avivamento de Deus, ele não tem um tempo específico. Ele é para hoje, ele é para amanhã, ele é para o futuro, ele foi para o passado e sempre será. O que basta é corações desejosos, humilhados, querendo buscar a face de Deus, com o coração crendo e acreditando, e assim o Senhor pode nos avivar. Quando o povo de Deus se encontra em uma situação de frieza espiritual, a vontade divina é sempre reacender esta chama. Quando perde-se o fervor, o desejo divino é reacender a chama do avivamento que há dentro de nós. Então, Deus pode usar as crises para despertar em nós um grande avivamento. Então, se você está diante de uma crise, não murmure, ore, clame a Deus, peça orientação para saber o que Deus está querendo de você dentro dessa crise. Talvez Deus esteja querendo tirar de você um grande potencial e fazer de você um grande avivalista nesse tempo. Continue crendo que o avivamento ele é presente, ele é real e ele é para hoje. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Compartilhe essa aula com alguém que você conhece. Não deixe de deixar o teu gostei, tá bom? Porque isso ajuda demais para que o conteúdo seja espalhado para mais pessoas. Eu te vejo na próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.